convite. Então, estou aqui para falar do meu testemunho, né, de quando eu ter a certeza da salvação. Assim, eu nunca tive outra religião. Meus pais eram de outra religião, e eu não estou aqui para falar de denominação e nem de religião. Estou aqui para falar da salvação e de Jesus Cristo. Mas eu vou deixar isso aqui, assim, vou falar sobre isso, porque isso faz parte. Então, meus pais, ele é de uma família de muitos filhos, né? Eu tenho muitos irmãos, foram 15 irmãos. Morreram dois quando era criança e nós ficamos em 13 vivos. E depois da pandemia eu também faleceu uma irmã minha, mas graças a Deus ela também já está na glória. E meus pais tinham uma fazenda, e lá nessa fazenda eles cultuavam os deuses deles lá, né, da religião deles, só que eu desde criança eu nunca aceitei aquilo. Eu não tinha fé e para mim aquilo não significava nada. E sempre eu vim, sabe, contestando, desobediente aos meus pais nesse sentido. Porque eles queriam que eu adorasse aqueles deuses e eu me negava de adorar aqueles deuses, né? Não me sentia bem. Aliás, quando eu entrava naquele local, eu sentia pavor, eu não me suportava ali. E fui crescendo. Aí, lá com meus 20 anos e pouco, eu conheci o meu esposo e eles frequentavam uma denominação. Passei por essa denominação, ouvi falar de Jesus, aliás, fui até batizada lá, mas foi como nadar, porque eu não entendia e não senti nada. Para mim, não teve significado nenhum. Como eu vi ele batizando, eu falei, eu vou batizar também. E fui, né, no impulso, mas ainda nem era aquele momento. E eu sentia que existia uma força maior, um poder maior, né, de tudo que eu passava e de que eu assistia, de que eu via. E muitas vezes até assisti filmes falando de Jesus e tudo, mas para mim aquilo era uma história, um filme, não tinha significado nenhum. Aí nós mudamos para um bairro fora aqui e o meu sobrinho, ele é pastor. E ele chamou meu esposo para ir na escola dominical. E ele foi. Gostou, né? Chegou lá em casa, falou para mim assim, olha, eu fui na escola dominical e eu gostaria que todos fossem. Vamos? Eu pensei, eu? Não, vou não. Quero ir nessa igreja. Não dá certo, eu não entendo nada. Para mim, mas já que ele quer, eu vou, né? Fui, acompanhei ele. Foi eu e as crianças e ele. Aí nós ficamos ali um tempo, mas eu também não entendia nada. Ouvia a palavra e tudo, entrava aqui e saía aqui. Aí quando foi meu esposo afastou um tempo dessa denominação e meus filhos ficaram. E lá tinha uma Kombi que passava, pegava as crianças, né? E levava para o culto. E eu fui às vezes eu não ia, aí eu faltei um tempo de ir, aí o pastor foi fazer uma visita. Aliás, esse pastor já é falecido, está já com Deus, né? E ele chegou na minha casa um dia e conversando comigo, ele falou assim, Glória, volta lá, vamos lá para a minha igreja, vamos frequentar os cultos. Falei, não, pastor, eu não posso ir para a sua igreja. Porque ele falou, mas por que você não pode ir? Eu falei, não, eu sou muito rebelde. Eu sou muito pecadora para me ficar dentro dessa igreja. Aí, né, falei, eu acho que eu não devo ir. Deixa quando eu mudar, assim, aí eu vou para a igreja. Falou, não, mas Deus te quer como você está, como você é. Deus te amou tanto, ele começou a falar comigo, Deus te amou tanto que ele deu o filho dele para morrer em seu lugar, para levar os pecados. Tudo isso aí que você acha que você é pecadora, já está na cruz com ele. Falei, mesmo? Verdade isso? Ele falou, é. Falei, nossa, eu nunca ouvi ninguém falar dessa forma. Mas naquele momento eu me senti uma alegria tão grande. Eu falei assim, mas foi sim, Jesus amou você tanto
que ele deu o filho dele para morrer na cruz e levou sobre ele todos os seus pecados. Só através dele que você vai ser perdoada. Mas eu senti uma alegria, sabe uma alegria? Não é alegria de gente sorrir, essas coisas não, uma alegria bem profunda. Assim, porque eu estava criando nossos filhos na adolescência e eu ficava sem esperança, eu não tinha esperança. Eu pensava assim, meu Deus, meus filhos estão crescendo, será que eu vou dar conta de criar eles? Né? Será que eu vou dar conta? Como será que vai ser, né, o amanhã? Ficava naquela dúvida. Eu sei que nesse momento eu me senti uma alegria tão grande, falei, nossa, agora eu não estou sozinha mais. Aí eu falei, pastor, mas como? Como? Eu não vou dar conta, de sair dos pecados. Eu sou muito pecadora, eu sou muito vaidosa, eu brigo, eu faço muita coisa errada. Aliás, eu fumo, né? Porque na época eu fumava, graças a Deus, Deus me libertou. Porque Jesus, além dele salvar, ele te liberta e te cura, né? Porque fala que ele levou sobre ele todas as nossas dores, nossas enfermidades, porque não tem enfermidade maior do que o pecado, né? Acho que essa é a pior. Essa é a pior, só mesmo por ele que nós seremos curados. Então, aí eu senti aquela alegria, aquela coisa linda, maravilhosa. Eu falei, nossa, mas Deus me amou tanto dele poder dar o filho dele para me salvar. Eu não tive esse amor dos meus pais. Eu não tive esse amor do meu marido. Que amor é esse? Eu preciso desse amor, eu quero esse amor. Fiquei toda entusiasmada. E aí eu voltei para a igreja e passei a ouvir os cultos. Aí quando foi um dia, eu perguntei para ele, eu falei, pastor, eu não dou conta de sair do pecado. Como é isso? Como que eu faço para mim parar de pecar? Aí ele falou para mim assim, olha, Deus levou todos os seus pecados. Quando a gente aceita, quando a gente abre o coração e deixa Jesus entrar em nós, o nosso pecado é perdoado não por nós mesmos, mas é através dele, não pela nossa força. É o Espírito Santo que vai te convencer e vai te mostrar. E aí ele foi me explicando. Aí ele falou assim, olha, a diferença é que quando Deus perdoa, Deus joga no mar do esquecimento, ele não lembra mais, você já está perdoada, você agora já é salva, falou para mim. Falei, amém. Então, mas nós que somos cristãos, nós pecamos também. Não quer dizer que nós não pecamos, não. Mas nós não permanecemos no pecado. Se, por um acaso, você pecar, você percebeu que você pecou, você logo pede perdão a Deus. E o Espírito Santo que vai te encaminhando, vai te levando e vai te mostrando como você deve agir. Falei, então tá. Aí voltei para casa feliz esse dia, eu falei, agora eu tenho... Aí ele falou para você, nós pecamos, mas nós temos um advogado, porque se nós não permanecemos no pecado, mas se nós cair no pecado, nós não temos que ficar prostrados, nós temos que levantar, pedir perdão e seguir em frente, né? Seguir Jesus. Aí eu falei para ele assim, então tá, vou fazer isso. E fui, mas eu não entendia nada. Nada da palavra. Aí fiquei um tempo nessa denominação, aí nós mudamos, eu saí, a minha filha foi para outra denominação, sozinha, né? Mãe, eu estou indo ali numa igreja muito boa, não sei o quê, e começou a contar, Falei, não, eu não vou não. Aí quando foi um dia eu pensei assim, eu tenho que ir nessa igreja para saber onde minha filha está entrando, não posso deixar ela lá sozinha. Aí eu fui. Cheguei lá, gostei, fiquei, né? E tinha um trabalho para fazer, que lá tem duas escolas, uma de manhã e dois cultos, um de manhã, a escola dominical, e outra à noite. E aí tem escola antes de começar o culto. Aí eu estava nessa escola e eu tinha que fazer um trabalho do José, da história de José, era para resumir a história de José. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, como? Eu não entendo a Bíblia. Eu leio, mas eu não entendo nada. Aí a pessoa que tinha passado esse trabalho para mim falou assim, primeiro você ora, pede o Espírito Santo, que ele vai te dar entendimento. Aí eu cheguei na minha filha, me ajuda.
me ajuda a fazer isso aqui, ó, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que levar, mas eu não dou conta. Mãe, a senhora, isso aí é da senhora, eu não posso fazer para a senhora. Falei, ah, meu Deus, agora estou apertada mesmo, eu tenho que resolver esse problema. Aí eu fui para o quarto, ajoelhei lá na beira da minha cama e falei, hoje, enquanto eu não entender essa Bíblia, eu não vou sair daqui. E ajoelhei, fiquei orando, falando com Deus, Espírito Santo, me ensina, porque eu disse que é o Espírito, então vem me ensinar. E eu pedi, implorei, né? Chorei ali. Aí, abri a Bíblia, nada. Aí continuei. Quando eu abri a Bíblia, que eu comecei a ler, que coisa linda, que história maravilhosa. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, o que é isso? Porque a palavra de Deus fala, né? Está escrito que a gente que é cego espiritualmente, né? Só através do Espírito Santo que nós podemos entender a palavra de Deus. Às vezes a gente lê, mas lê como um livro qualquer. E é diferente a palavra de Deus. E então, o que eu quero deixar aqui para as crianças que estão aqui ouvindo, porque essa igreja aqui também tem muita criança, e tem um trabalho muito bonito aqui da irmã Antonieta, que faz com as crianças. Pode ter a certeza que vocês vão ganhar os pais de vocês. Eles vão vir e vão aceitar Jesus, porque lá foi nossos filhos que levou nós para a igreja. E, para a graça de Deus, todos os filhos são batizados e seguem Jesus Cristo. Como diz em João 14, 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E eu agradeço a Deus porque Ele me escolheu, porque Ele me livrou, porque eu tive tudo para ir para outros caminhos, para adorar outros deuses, e Deus me protegeu. Graças a Deus. E se tem alguém que às vezes ainda tem dúvida, faça isso. Pergunta, procura o pastor, alguém, como que faz, né? E o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento. E esse é meu testemunho. Eu agradeço ao pastor Jamil pela oportunidade e o pastor Atos. Muito obrigada. Boa noite.